o que é presença. Eu fiquei pensando na minha presença nesse momento. Aqui dispor do meu tempo, espaço, do seu tempo, espaço. Então, a presença é algo que envolve tanto o nosso presentificar do tempo, quanto o nosso contato com o aqui e agora. Esse aqui e agora, ele vai ter a ver com o que a gente está no Cronos, que é esse espaço do tempo, né? O espaço do tempo, olha só que algo tão assim instigante. E esse tempo dentro do espaço. Se eu tenho o Cronos, eu posso pensar rapidamente em uma ampulheta que vai descendo aquela areia, vai descendo, descendo. Eu uso muito no consultório esse símbolo da ampulheta. A presença tem a ver com a simbologia do que a gente vive no nosso dia a dia. A simbologia que começa lá na nossa infância, quando a gente tem algo que é extremamente vital, afeto. A presença tem a ver com afeto. Hoje em dia a gente pode perceber que em UTIs, quando nasce um bebê, UTI neonatal, um bebê recém-nascido, tem uma técnica tanto de carregar como canguru, quanto uns bichinhos feitos de crochê com algodão, amigurumi, que são uns polvos que vêm com uma série de perninhas, esses braços do polvo, para envolver esse bebê, esse neonato, né? Esse recém-nascido, para que ele tenha o conforto do cordão umbilical. A nossa primeira presença que eu te chamo é a presença envolvida nesse espaço uterino, que é a presença que você estava ali, de alguma forma, a maioria de nós na população é univitelino ou uma única pessoa ali, né? Mesmo que seja gêmeo, o que é a exceção da pessoa ser gêmea, mas a pessoa estava ali sozinha. Mas ela estava cercada, às vezes, né? Vou dizer às vezes, porque nem sempre de um afeto. E a gente sai daquele ambiente e nem sempre você foi bem desejado. Nem sempre o seu nascimento foi querido e planejado. E quando isso acontece, a pessoa vem aqui no consultório que foi vivendo aquela vida do jeito que tinha que ser e procura terapia porque algo não estava bom, né? Vamos combinar que a pessoa procura terapia, seja ela qual for, porque tinha algo que não estava bem estabelecido lá dentro. Mas acontece que vem de resquícios do passado. Quando essa presença do tempo, do Cronos, que ali essa máquina do tempo numa história de vida está dizendo que tem um sinal vermelho de que algo não está bom, a pessoa procura uma ajuda, tem essa coragem de dizer, opa, preciso de algo, não está aqui dentro que eu não estou conseguindo resolver. E aí a pessoa olha para isso e fala assim, tá, e onde que tudo começou? Aonde que a minha presença nesse meu ser tão dotado de vida, de sabedoria, dos meus sentidos, algo começou a dar, por assim dizer, errado. Quando que os meus sonhos começaram a não dar certo? Ou será que eu ainda posso sonhar? Eu já passei por isso algumas boas vezes da vida e já me questionei bastante sobre a minha presença. E comecei a perceber que eu precisava recorrer todo esse espaço, fazendo algo que é muito importante, me reconectando com o meu lugar no mundo. Se eu não tenho uma presença com o meu local no mundo, eu como ser humano, como esse corpo, essa carne, tendo uma experiência na Terra, eu começo a divagar e sair de mim, me fragmentar e achar que o que os outros me dizem é mais importante do que aquilo que eu tenho para dar para o mundo, ou aquilo que eu penso de mim mesma, mesmo que eu não esteja num processo de dar algo. Então, a gente entra aqui num conteúdo que é muito importante, que é essa concepção de si mesmo. Essa subjetividade, aonde que começa essa concepção do eu? Talvez você vá se lembrar que quando na sua infância, isso até me faz rir, assim, você se referia a você em determinada idade, falando de você numa segunda pessoa.
Por exemplo, Carol quer água, né? Ou o apelido, ou Bia quer água, ou algo que você escutava que o outro dizia sobre você. E o outro também nomeava os seus sentimentos, porque você não tinha possibilidade de escolher. Você escolhia a sua roupa? Você escolhia o que você ia comer? Não. E isso, de alguma forma, gerava menos conflito. Quando você começou a ter possibilidade de escolha, gerou mais conflito. Quando você, gente, isso é muito importante, eu vou frisar aqui nesse nosso momento. Quando você começou no seu corpo a ter sinais de autocontrole, quais são os primeiros sinais de autocontrole? Fome, né? Autocontrole. Você tá ali, está diante de uma necessidade. Você chorou, você foi correspondido, beleza, você era um bebê. Aí depois da fome, começou a acontecer algo que dava um certo trabalho para quem cuidava de você. Desfraude. E aí foi quando começaram os seus primeiros traumas de não validação, não valorização do seu querer. Porque ou você não sabia ainda o tempo, o timing dessa presença, a sua relação com Cronos e a sua relação com o seu espaço corpóreo. Então, quando a psicologia vem para fazer esse convite para você, num resgate da sua história de vida, para a gente mapear como é que foi o seu desfraude, a gente vai perceber que por trás da palavra desfraude é como você lida com o controle. Nossa, Carol, meu desfraude foi trágico. Eu precisei de fazer toda uma dinâmica, de ter um aparelhinho que pudesse fazer algo que era um estímulo, isso, aquilo, chama White Stop, tá? Tem um aparelhinho mesmo com fisioterapia, com isso, aquilo. Não, meu desfraude foi super tranquilo, meu isso, meu aquilo. E eu falo assim, tá, muito bom a gente olhar para isso e te colocar nessa reflexão, eu não lembro. Mas o que contam? O que você poderia contar sobre você nesse sentido? Porque é aí que está o nosso primeiro senso de controle que vai ficar no nosso chakra base, né? E aqui eu tô falando do chakra, que é o centro de energia, que é onde tem as nossas relações com o mundo, sobre aquilo que eu libero, que são os meus dejetos, e aquilo que faz parte da minha limpeza corpórea. E quando eu noto isso como um espaço de desenvolvimento que eu posso resgatar lá atrás, eu falo, nossa, eu tinha dificuldade de repente de liberar algo e eu tenho até hoje. E às vezes a pessoa aparece no consultório, em uma das técnicas que eu atendo, que se chama Body Talk, que é uma forma da gente conversar com o corpo por meio desse biofeedback neuromuscular, esse nome gigante. A gente vai fazer leves toques para recobrar consciências do corpo e memórias que estão lá nas nossas células gravadas de que a pessoa teve tanta dificuldade no desfraude ou em etapas da vida que era o caminhar, que era adquirir habilidade motora fina, com tantas falas que ela escutou de incapacidade, de insuficiência, de não ser bom o suficiente, de ser burro, de ser comparado ao irmão, à irmã, ao primo, prima, que ela trouxe aquilo para si como uma verdade. E ela vive problemas hoje que vão entrar na ordem de saúde mental, que são reflexo de algo que ficou lá atrás e que está difícil de escavar. Nessa arqueologia que a gente está buscando ali, nessa areia que a gente está remexendo, é uma areia do tempo. E eu conto para vocês, quando você vier aqui no consultório, você vai ver a minha ampulheta do tempo que a gente coloca, ela dura meia hora e depois mais meia hora. Você vai olhar para isso e você vai sentir que o tempo ele está escorrendo pelas suas mãos, está. Mas tem uma coisa que ela é possível de agarrar, que é a tua presença. E, gente, no fundo, a gente só tem o agora. Eu não consigo agarrar o amanhã, não consigo agarrar o ontem. Agora eu vou contar uma história interessante para vocês. Eu estava passeando num local ontem mesmo
E foi tão interessante, porque era uma loja que estava de promoção, enfim, artigos de escola e de tênis, casaco, aquela coisa toda para quem tem filho. Às vezes você está bem precisando renovar, porque eles crescem muito rápido. E daí o vendedor estava atendendo uma outra família e ele falou assim: a promoção de hoje tá melhor do que a de ontem. E a de amanhã vai ser pior do que a de hoje. Eu pensei, nossa, ele quer muito convencer essas pessoas de comprar agora. E saí de perto porque ali não era o meu atendimento, e na verdade eu nem comprei nada naquela loja, mas eu saí com esse papo, né? Com esse sentido que ele estava querendo dar num convencimento. Às vezes a gente compra dos outros um papo de vendedor, só que a gente está vendendo a alma. Isso é muito, muito sério. E eu trouxe aqui para você 2 elementos, tá? Moedas, que a gente está vendendo a alma, tem vez, é até raro a gente usar a moeda. E aonde que a gente deposita, meu porquinho, esse crédito. A gente dá crédito para o outro e a gente dá crédito para a sociedade. E aí a gente está fazendo um retrato de uma escravidão do eu. A Sociedade do Cansaço, a gente vai encontrar livros maravilhosos sobre isso. Eu trago como referência o Byung-Chul Han, que é um chinês que ele fala da Sociedade do Cansaço, mas eu também trago algo bem importante da gente pensar nesse encontro da presença, esse encontro do eu, que é a congruência. Não é coerência, Carol, que você quer falar, não. Eu quero falar congruência, que é um processo cujo convite foi feito por Carl Rogers, um psicólogo que foi um expoente, faleceu há pouco tempo, e ele se colocou à prova no sentido de perceber que a empatia, a autoavaliação e a congruência são questões hoje do nosso mundo que a gente precisa lembrar daqueles valores próprios, só que a gente deixa com que o outro nos meça. A gente entrega para o outro o poder, né? Eu gosto muito do símbolo, viu? Esse poder de medir. Ao invés de eu medir a minha consciência, os meus valores, não, eu dou para o outro, eu entrego para o outro. Por quê? Porque eu ainda não fiz uma escavação dos meus valores. Não dá para eu falar com você sem falar de onde você vem. Não dá para eu falar com você de presença sem respeitar esse seu sagrado. O seu sagrado vai ser coerente e congruente a partir do momento que você seja autêntico com você. E eu estou te fazendo um convite para você que ficou até agora, que viu o nosso porquinho dourado com moedas de R$1 ali colocadas pelo outro. Meu convite é, você vai acessar, você vai achar um link sobre mapeamento da sua lista de valores. Você vai fazer download desse material, você vai colocar, imprimir, vai colocar onde você quiser e você vai honestamente mapear os seus valores. Porque para uma pessoa, o valor de honestidade pode ser mais importante do que o valor de aparecer em público. Então, para aquela pessoa, ela é tão apegada, tão conectada naquilo da honestidade, que ela só vai conseguir aparecer em público se ela estiver falando algo ou, enfim, dando uma palestra, né, aparecer nesse sentido, se ela for completamente honesta com aquele conteúdo que ela está trazendo. E aí, se ela não se sente conectada honestamente com aquilo, ela não consegue fazer aquele sonho que ela queria de aparecer em público, porque ela está conflitando nos valores. Quando eu faço esse movimento, eu volto para minha fita métrica e falo para você, por que a gente conflita tanto nesses nossos valores e entrega a fita para o outro? Porque muitas vezes a gente não mapeou. A gente não mapeou os valores porque a gente não tem coragem de olhar para um afunilamento. Valores humanos
eles vêm das nossas necessidades humanas. E uma das grandes necessidades é a presença. Uma mulher que vai parir, qual que é a opção dela que não seja estar presente? Não tem outra. Você nasceu na presença, eu nasci na presença. Não tem como dar a luz, e eu queria usar exatamente essa palavra. Não tem como dar a luz se você não clareou aquele espaço para a presença. Hoje, nessa nossa conversa assim tão íntima, tão levada ao coração, esse convite de você olhar para a sua história de vida, vamos dar luz na sua história. Você já parou para pensar, para perceber o que faz você único? Certamente sim. Só que é aí que está o grande problema. A gente se sente único, mas a gente também tem um problema da solidão. Mais uma vez, terceira vez que eu estou usando essa fita que a gente dá para o outro, esse poder para o outro. Parece que quando eu dou para o outro a capacidade de me medir, eu saio da solidão. A gente não faz esse movimento de dar poder para o outro conscientemente. Então a presença, essa subjetividade, esse sujeito dono de si e não assujeitado, olha, são palavras tão parecidas, né? Assujeitado, quando eu me assujeito, eu me escravizo, me torno servo do que o outro está me medindo. Às vezes por um medo de me sentir sozinho, por um medo dessa solidão. Beleza, Carol. Termos práticos, né? A gente já filosofou bastante, agora a gente precisa ir para o termo prático. Você já fez download da sua lista de valores? Você já baixou aquela lista? Se você fez isso, você vai encontrar uma série de itens, né? Valores que você vai trazer ali 50 valores, você vai afunilar para 20, depois para 10, depois para 5. Você mapeou os seus valores. Você vai perceber uma coisa muito interessante. Quando você mapear os seus valores, são as suas necessidades. Você vai ver esse casamento. Só que aí a gente precisa ter um compromisso. Esse casamento é com você. Não é aqui com o nosso conteúdo, não é comigo, não é com a sua mãe, não é com seu pai. É com você. Por quê? Se eu estou falando de mapeamento de valores, o que é essencial para você, você vai, a partir daí, criar regras para a sua vida. Só que às vezes você estava criando a regra errada. Você estava criando, de repente, um padrão de comportamento que não iria te levar para algo saudável. E você percebe que, nossa, eu estava criando uma necessidade que nem existe. Eu tô achando que eu devo dar satisfação para os outros a todo momento, para onde eu vou, o que eu tenho que fazer. Mas no fundo, eu tô atuando pelo medo, porque eu quero que os outros também façam isso por mim. E ninguém tá fazendo. Eu tô fazendo para que o outro faça. Quantas vezes você já caiu nessa armadilha? Tô fazendo para que o outro faça. Ah, porque se eu fizer, ele vai abrir os olhos. Isso é muito comum em relação de casal. Se eu fizer, ele vai perceber que ele tem que fazer. Se ela fizer, ela vai parar de reclamar. E aí eu te digo, se você mapeou seus valores, olhou para suas necessidades, elas estão em congruência, elas estão em sintonia, é sinal de que você foi honesto com você. Agora, para o prático. A melhor forma que eu vejo da gente usar isso é por meio da comunicação não violenta. Chama-se CNV, criada, organizada, por assim dizer, pelo Marshall Rosenberg, maravilhoso, falecido dos Estados Unidos. E o que ele traz? Ele traz 4 passos de uma comunicação eficiente. A tradução é não violenta, por quê? Porque muitas vezes a gente está agredindo a si mesmo ou ao outro quando a gente não está dentro daquela nossa necessidade, dentro daquele nosso valor essencial. Seja ele um valor humano, seja ele um valor espiritual, por exemplo. Contemplação pode ser um super valor que a pessoa tem, que tem uma pegada espiritual e humana, e talvez a pessoa tenha uma necessidade
de momentos de silêncio durante o dia. Adianta essa pessoa trabalhar no call center? Acho que vai ser complicado. É a única vaga de emprego que eu tenho. Beleza, então vamos fazer um plano para, assim, ao longo do tempo, a gente olhar e perceber que tem outras posições que você pode galgar. E não é com aquela fala de que você tudo pode, seja o dono de si mesmo. Não, é percebendo que tem outros valores seus que também vão ser coerentes, congruentes com as suas necessidades, e a partir da presença você vai conseguir, com a nossa ajuda, é claro, com a ajuda de outros terapeutas, entrar nesse espaço de um autodesenvolvimento. Eu tenho certeza, a minha história é essa. Eu venho de outra carreira e agreguei outros elementos. Eu posso falar por mim. E aí a gente volta nos passos da comunicação não violenta, a CNV, que é o que você vai escutar aqui nessa sigla. Os 4 passos são observar. Até o momento a gente está falando dessa observação da presença. Eu me observo e eu só consigo observar quando eu estou na presença. Observar esse aqui agora, usar os meus sentidos, as minhas sensações, as minhas percepções. Segundo passo, o que eu estou sentindo naquele momento? Sentir mesmo, sem medo. Eu estou sentindo ansiedade, eu estou sentindo isso, eu estou sentindo calor, eu estou sentindo frio. O que isso quer dizer? Qual a necessidade que está por trás? Às vezes tem gente que passa uma vida achando que uma necessidade que ela tem nunca vai ser suprida, sendo que só faltou o 4º passo, o pedido, porque a pessoa acha que os outros vão adivinhar o que ela quer. Ninguém vai chegar adivinhando o que está lá dentro. Até porque seria péssimo a gente chegar no outro, nessa arqueologia que a gente usou agora há pouco, esse exemplo, chegar lá no outro com uma marretinha, né? Querendo tirar qual a sua necessidade, qual que é a sua vontade, qual que é o seu pedido, qual que é o seu desejo. Eu observo isso em você. Mas a gente faz isso. E a gente acha que a gente é dono do outro. Por quê? Muitas vezes a gente faz isso, gente. Aí eu vou voltar aqui num símbolo, tá? Porque a gente também está acostumado a receber esse depósito do outro. E aí é onde a gente se escraviza, porque a gente esquece de algo que é um valor, a mim, muito, muito especial, que é a transcendência. A presença, ela tem algo que vai além. E a transcendência é a gente olhar para o que dá sentido, para o que dá propósito e para qual a marca que eu posso deixar no outro, mas não tirando de mim, me esvaziando. Sim, deixando aquilo que transborda. E eu só consigo fazer o trabalho de transbordamento a partir do momento que eu estou no meu preenchido. E aí, como eu já usei 3 vezes essa tal dessa fita, eu começo a me preencher, ó. Eu começo a olhar para mim e mapear cada valor a partir da minha história e a partir daquilo tudo que eu olho assim, poxa vida, eu acredito que eu tô me colocando muito para baixo. Porque as pessoas que entram buscando terapia, buscando alguma forma de silenciar a dor, quando elas resgatam de si mesmas aquela centelha divina, aquele algo, elas retomam para a presença. Isso não é passe de mágica. Isso é o que Rogers fala, dessa congruência, dessa capacidade da gente estar se desenvolvendo. É o que um grande filósofo Russell fala, é a capacidade do divino em você, por meio dos fenômenos. É o que Marshall fala por meio da CNV, que é a gente ter uma comunicação não violenta e agregar nessa empatia, agregar nessa sintonia. Hoje, eu trouxe aqui para você alguns nomes dessas teorias que eu me baseio e que certamente você também tem acesso para ler. Mas aqui eu quero deixar uma reflexão para a sua presença. Você já leu a sua história? De acordo com esses valores que você vai fazer download? Você já mapeou os seus valores para perceber que talvez aquela necessidade, tá vindo de fora,
para dentro. Quando a sua necessidade vier de dentro para fora, essa máquina do tempo, esse Cronos, vai estar melhor sintonizado com o seu espaço. Muito obrigada pela sua presença aqui hoje. É também a minha presença pensando em multiplicar esse saber, esse sabor, essa sabedoria que não é a minha, esse sapere seu, que é seu. E você pode e deve usar da sua presença como poder. Um grande abraço e lembre, estar sozinho ou sozinha nessa jornada é uma questão de escolha, não é uma escolha consciente, não é assim, eu escolho porque eu quero ficar sozinha, não, é porque às vezes você não tem quem te dê a mão. Mas aqui é meu objetivo, por mais que seja por trás de uma tela. Baixa esse conteúdo, escreve nos comentários, de repente manda uma mensagem privada, a gente pode encontrar alguém, algum terapeuta ou eu mesma, ou alguém para desabafar, para vocês terem um momento de presença. A gente vai falar mais sobre isso, é com muito carinho que eu mando um abraço para você. Até mais!